Vamos lá, gente, questão 18. A gente está aqui resolvendo a prova da UFO. A UFO que aconteceu agora, final de semana passado. UFO, primeira fase, 2019, certo? Vamos lá. A intensidade da força gravitacional em cada um dos planetas do Sistema Solar é diferente. Comparando-se dados da Terra com os de Saturno, tem-se que a massa do nosso planeta, ou seja, a massa da Terra, é aproximadamente 100 vezes menor que a de Saturno. Ou seja, é igual a massa de Saturno dividida por 100, né? 100 vezes menor. Beleza? O raio de Saturno, então, o raio de Saturno é cerca de 9 vezes maior do que o terrestre. Então a gente pode dizer que aqui a gente tem um raio terrestre. O raio de Saturno é 9 vezes maior. Então, 9 vezes maior do que o raio da Terra, certo? Se o objeto na superfície da Terra tem peso P, quando colocado na imaginária superfície de Saturno, terá peso aproximadamente de... Vamos desenhar aqui. Essa aqui é a nossa Terra. E esse aqui é Saturno, certo? A nossa Terra tem um raio. Nossa Terra é oval, né, gente? Vocês sabem disso. Que é o raio da Terra. E Saturno possui um raio também, que é o raio de Saturno. A massa da Terra é a nossa conhecida mt, e a massa de Saturno é o nosso ms. Se eu coloco um objeto na Terra e coloco o objeto em Saturno, o mesmo objeto, certo? Como é que eu vou calcular o peso desse objeto? Vamos pensar. O peso de um objeto qualquer é igual à massa desse objeto vezes a gravidade. Concorda comigo? É o mesmo objeto, então ele tem massa igual. Como que a gente calcula? A gente calcula de acordo com aquela fórmula da gravitação universal. A força de gravitação entre dois corpos é igual a constante de gravitação universal G vezes a massa de um dos corpos vezes a massa de outro dos corpos dividido pela distância que esses dois corpos estão separados. Em relação à massa da Terra, vamos calcular? Essa força vai ser justamente a força-peso, né? Vamos calcular aqui agora o peso do corpo que está na Terra. Vai ser então peso do corpo da Terra, vai ser constante de gravitação vezes a massa da Terra, mt, né? Vezes a massa desse corpo aí que a gente está analisando sobre o raio da Terra ao quadrado. Certo? Só que a gente pode substituir, né? A massa da Terra é a massa de Saturno sobre 100. Certo? Então, esse aqui é o peso que vamos chamar de peso do objeto na Terra. O peso do objeto em Saturno vai ser constante universal vezes a massa de Saturno vezes a massa do objeto sobre o raio de Saturno ao quadrado. Certo? Agora a gente tem uma relação entre o peso da... Para criar uma relação entre o peso da Terra e o peso de Saturno, nós precisamos substituir os valores aqui, né? Vamos substituir os valores nessa equação do lado direito. Então, o peso de Saturno vai ser constante universal, que é a mesma em todo o universo. A massa de Saturno, se a gente pegar aquela equação lá em cima e substituir massa de Saturno, a gente vai passar o 100 multiplicando a massa da Terra. Então a massa de Saturno vai ser 100 vezes mt, né? 100 vezes massa da Terra, vezes a massa do objeto analisado sobre o raio de Saturno. A gente também tem uma relação ali em cima, né? O raio de Saturno é 9 vezes o raio da Terra. Então vai ser 9 vezes o raio da Terra ao quadrado. Certo? O peso, então, desse objeto em Saturno vai ser 100 sobre 81. 81 é 9 ao quadrado vezes massa da Terra vezes massa sobre raio da Terra ao quadrado.
Olha só que coisa, vezes G, né? Faltou o G aqui, vezes G. Olha só que coisa interessante. A gente tem aqui uma expressão que ela é exatamente a mesma dessa que eu estou circulando aqui. Então, isso que a gente calculou aqui, G vezes mt vezes m sobre raio da Terra ao quadrado, nada mais é do que o peso da Terra. Então a gente pode, vamos levar um pouco mais para baixo, substituir. Na verdade, o peso do objeto que está em Saturno vai ser igual a 100 sobre 81. Isso dá, segundo as minhas contas aqui, 1,23 vezes nada mais, nada menos que o peso da Terra. Eu acho que isso aí já é suficiente para a gente analisar aqui o gabarito. A gente pode dizer aqui que esse objeto, o mesmo objeto que foi colocado aqui, for colocado em Saturno, ele vai ter um peso aproximado de 1,2 vezes o peso da Terra, que é o que a gente chegou. Portanto, letra D. Valeu, gente. Essa foi a questãozinha 18 aí da UFO de 2019. Obrigado, valeu.